Antes do dilúvio, o mundo parecia inabalável. Civilizações floresciam em vales férteis. Homens negociavam, construíam, prosperavam. A humanidade se multiplicava rapidamente, mas por trás do progresso, algo estava apodrecendo. Não eram as cidades, eram os corações. A violência se tornava comum, a injustiça já não chocava, o egoísmo dominava decisões. E a Escritura declara: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Continuamente, sem pausa, sem arrependimento. E o texto diz algo ainda mais profundo: pesou-lhe em seu coração. O Criador sentiu o peso da corrupção humana, mas em meio à escuridão havia um homem diferente. Porém Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé caminhava com Deus, não porque era perfeito, mas porque era fiel. Ele escolheu viver diferente em uma geração perdida, e foi a ele que Deus falou: o fim de toda a carne é vindo perante mim. Imagine ouvir isso: o fim, não de uma cidade, mas do mundo inteiro. Faze para ti uma arca, uma estrutura colossal, com 3 andares, com compartimentos, selada por dentro e por fora. E não havia mar, não havia nuvens. A fé começaria ali, no invisível, naquilo que ninguém podia ver, naquilo que ninguém podia prever. Noé recebeu instruções detalhadas, medidas exatas, proporções específicas, altura, largura, comprimento. Não era apenas uma embarcação, era um projeto divino. Cada tábua colocava carregava propósito, cada prego cravado carregava fé. E ele começou, não com espetáculo, não com anúncio público, mas com obediência. O som do primeiro golpe ecoou pela planície, seco, firme, determinante. A madeira precisava ser cortada à mão, transportada, modelada, ajustada com precisão. O trabalho era lento, extremamente lento, e o céu permanecia azul. Dias se transformaram em semanas, semanas em meses, meses em anos. Sim, anos. Enquanto a estrutura crescia, as perguntas também cresciam. Homens paravam para observar, cruzavam os braços, riam. Alguns gritavam provocações, outros apenas balançavam a cabeça com desprezo. Chuva? Nunca vimos isso. O mundo sempre foi assim. Mas fé não se constrói sobre o que sempre foi. Fé se constrói sobre o que Deus disse. Noé continuava, mesmo quando ninguém acreditava, mesmo quando ninguém ajudava, mesmo quando parecia não haver urgência, porque a obediência não depende de sinais visíveis, depende de confiança. O sol queimava sua pele, o suor escorria pelo rosto. Seus filhos trabalhavam ao seu lado, mãos calejadas, corpos cansados, mas corações firmes. A arca começou a tomar forma. Primeiro o alicerce, depois as paredes, depois o segundo nível, depois o terceiro. Gigantesca, imponente, incontestável. Uma construção que não combinava com o cenário ao redor. Uma embarcação no meio da terra seca, um aviso silencioso, um testemunho vivo, e ainda assim o céu permanecia limpo. Anos haviam passado. A arca já não era apenas uma estrutura em construção, era um marco no horizonte. Podia ser vista de longe, dominava a paisagem, imensa, improvável, deslocada da realidade daquele tempo. Crianças cresciam vendo aquela construção estranha. Homens envelheciam comentando sobre ela. Visitantes vinham de outras regiões apenas para observar. Alguns caminhavam ao redor, medindo com os olhos. Outros tocavam na madeira como se esperassem encontrar uma explicação lógica. Mas não havia lógica humana ali. Havia obediência. E isso incomodava, porque a obediência silenciosa confronta a consciência de quem escolhe ignorar. A cada ano que passava sem chuva, a zombaria aumentava. As risadas ficavam mais altas, as provocações mais ousadas. Se o seu Deus vai destruir tudo, por que ainda estamos aqui? Se a tempestade é certa, por que o céu continua azul? E o céu continuava azul, azul intenso, limpo, imutável, como se nada estivesse para acontecer. E talvez esse fosse o maior teste. Não era o esforço físico, não era o cansaço.
Era o silêncio de Deus durante o processo. Porque é fácil começar movido por uma palavra clara. Difícil é continuar quando o tempo passa e nada muda ao redor. Mas dentro de Noé, algo permanecia firme: a convicção. Ele lembrava da voz, da autoridade daquela ordem, do peso daquela revelação. O fim de toda a carne é vindo perante mim. Essas palavras não eram leves, não eram simbólicas, eram definitivas. Enquanto o mundo seguia seu ritmo normal, casamentos aconteciam, plantações eram colhidas, negócios eram fechados, festas enchiam as noites de música. A vida parecia absolutamente estável. E é exatamente assim que a maioria das grandes mudanças começa, com aparente normalidade. Mas a arca continuava crescendo. O interior começou a ser dividido em compartimentos, espaços organizados, reservas preparadas, alimentos estocados, planejamento minucioso. Porque fé não é desorganizada. Fé se prepara. Cada detalhe era pensado. Cada espaço tinha função. Cada andar tinha propósito. O primeiro nível, o segundo, o terceiro, a única porta, a única entrada. Não havia plano alternativo. Não havia segunda opção. Ou estariam dentro, ou estariam fora. E essa realidade pairava no ar, mesmo que ninguém quisesse admitir. Os filhos de Noé já não eram jovens inexperientes. Agora eram homens maduros, fortes, treinados pela persistência do Pai. Eles também enfrentavam olhares, também ouviam comentários, também sentiam o peso social de fazer parte daquela construção, mas permaneceram, porque fé também se aprende pelo exemplo. E então, numa manhã aparentemente comum, algo começou a mudar. Não no céu, não ainda, mas na criação. Primeiro, um silêncio diferente, como se o vento tivesse diminuído para ouvir algo invisível. Depois, ao longe, 2 animais surgiram caminhando juntos. Nada em comum, até que outros apareceram. E outros, e outros. Não corriam, não estavam assustados, não atacavam, apenas caminhavam, com direção, com ordem, como se respondessem a um chamado que os homens não podiam ouvir. Os que zombavam começaram a observar em silêncio. O que era aquilo? Por que predadores não atacavam? Por que espécies diferentes caminhavam lado a lado? A cena começou a se repetir nos dias seguintes. Bandos inteiros se aproximavam, 2 a 2, macho e fêmea, grande e pequeno, selvagem e doméstico. A criação respondia ao Criador. E agora, a arca já não parecia exagero, parecia preparação. O que antes era motivo de riso, começava a gerar desconforto. Porque quando os sinais começam a aparecer, a consciência desperta. Mas ainda não chovia. O céu ainda estava azul. E a decisão ainda era possível: entrar ou permanecer do lado de fora. E essa sempre foi a questão. Os dias seguintes foram marcados por um movimento crescente. A planície, que antes era palco de zombaria, agora se tornava cenário de algo impossível de ignorar. Animais continuavam chegando, de regiões distantes, de habitats diferentes, como se a própria natureza tivesse recebido uma convocação silenciosa. Elefantes pesados caminhavam com passos firmes. Leões avançavam sem rugir. Cordeiros não fugiam. A ordem naturé parecia suspensa. Não havia caos, havia direção. E cada par que atravessava o vale aumentava o peso da realidade. Não era imaginação, não era coincidência.
era comprimento. As pessoas começaram a se aproximar com menos risos e mais inquietação. Olhares se cruzavam. Sussurros surgiam. O que está acontecendo? Por que eles estão indo para aquela construção? E Noé permanecia firme. Não havia euforia em seu rosto. Havia solenidade. Porque ele sabia o que aquilo significava. Cada animal que entrava era um sinal de que o tempo estava se esgotando. A arca começou a se encher de sons. Passos sobre madeira, respiração pesada, asas batendo suavemente. O interior, antes vazio, agora pulsava com vida. Compartimentos eram ocupados, alimentos organizados, água armazenada. Tudo havia sido preparado com antecedência. Nada era improviso, porque Deus não trabalha no improviso. E então veio a ordem final. Entra tu e toda a tua casa na arca. A família se reuniu diante da entrada. Talvez tenham olhado pela última vez para a paisagem conhecida, para o horizonte aberto, para o mundo como sempre foi. Não havia tempestade ainda. Não havia trovões. Apenas um céu estranhamente pesado. Eles entraram, um por um, passos ecoando na madeira, respiração contida, corações acelerados. Do lado de fora, alguns observavam em silêncio. Outros ainda insistiam no deboche. Mas algo no ar havia mudado. E então aconteceu. A porta começou a se mover, pesada, lenta. Não foi empurrada por mãos humanas. E o Senhor o fechou por fora. A porta foi selada, não apenas com madeira, mas com decisão. O lado de dentro estava definido, o lado de fora também. E naquele momento, o tempo da escolha terminou. Um silêncio profundo tomou conta da planície. O vento cessou por alguns instantes, como se o próprio mundo prendesse a respiração. Dentro da arca, a luz entrava apenas por pequenas aberturas superiores. O cheiro da madeira fresca, misturado ao dos animais, preenchia o ambiente. Os sons eram diferentes agora, contidos, aguardando. E então, uma gota caiu. Não foi violenta, não foi acompanhada de trovão. Foi simples, quase delicada. Uma gota atingindo o solo seco. Alguns olharam para o céu. Outra gota. E outra. Pequenos pontos escuros começaram a surgir na terra. Ainda era possível ignorar. Ainda era possível racionalizar. É apenas uma chuva passageira. Mas o céu não estava apenas nublado. Ele estava se abrindo. E o que viria a seguir mudaria o mundo para sempre. As primeiras gotas não assustaram ninguém. Elas caíam espaçadas, tímidas, como se o céu estivesse apenas testando o chão. Alguns riram, outros abriram os braços como quem recebe algo incomum. Chuva, algo raro, mas não ameaçador, ainda. As gotas começaram a aumentar. O som sobre a terra seca se tornou constante, um tamborilar leve, regular, insistente. Dentro da arca, o som era diferente. As gotas batiam sobre a madeira. O eco se espalhava pelos corredores internos. Os animais se agitavam levemente. Sentiam algo que os homens ainda tentavam negar. Lá fora, o céu escureceu. Não como ao entardecer, mas como se uma sombra espessa estivesse descendo. Nuvens densas se acumularam umas sobre as outras. O vento começou a soprar com força. A temperatura caiu. E então, o céu se abriu. Não foi uma chuva comum. Foi um romper. Como se as comportas invisíveis do firmamento tivessem sido escancaradas. Romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. A água não vinha apenas de cima, vinha de baixo. O solo começou a tremer. Fendas surgiram.
Fontes subterrâneas explodiram em direção ao céu. Rios cresceram em minutos. Córregos se transformaram em torrentes violentas. O que era firme começou a ceder. As pessoas correram, primeiro com surpresa, depois com medo, depois com desespero. A chuva já não era suave, era impiedosa. O som era ensurdecedor. O vento uivava entre as construções. A água invadia casas. Campos desapareciam sob correntes turbulentas. E ainda assim, a arca permanecia fechada, imóvel, pesada, selada. A água começou a subir ao redor dela, lenta no início, depois acelerada. A madeira rangia sob a pressão da correnteza. Os primeiros impactos vieram. Ondas batendo contra as laterais. Objetos sendo arrastados pelas águas e colidindo contra a estrutura. Dentro da arca, a família de Noé sentia cada vibração, cada impacto, cada tremor. A luz diminuiu ainda mais. O som afora era como um rugido contínuo. Não havia conversa. Havia silêncio e oração. A água subia. Subia além dos campos, além das árvores, além das casas, além das colinas mais baixas. As paisagens familiares desapareciam sob um manto cinzento. O mundo estava sendo coberto. 40 dias e 40 noites, sem interrupção, sem trégua, sem pausa. A arca começou a se mover, primeiro lentamente, depois flutuando completamente. O momento inevitável havia chegado. Ela não estava mais presa ao chão. Estava entregue às águas, mas não estava fora de controle, porque aquilo que foi construído em obediência não afunda no propósito de Deus. Ondas gigantescas se formavam. Relâmpagos rasgavam o céu. Trovões faziam o ar tremer. A arca subia e descia sobre montanhas de água, mas permanecia inteira, selada, protegida. Enquanto isso, tudo o que parecia permanente desaparecia. Estruturas humanas, orgulho humano, segurança humana, tudo foi reduzido à fragilidade. A chuva continuou, dia após dia, noite após noite. Dentro da arca, o tempo parecia diferente. Não havia sol visível, não havia horizonte, apenas o som constante da água, o cheiro da madeira molhada, a respiração dos animais e a fé que havia começado anos antes, em terra seca. Agora era a única coisa sustentando esperança. Até que, finalmente, depois de 40 dias, a intensidade começou a diminuir. A chuva não parou de uma vez, mas perdeu força. O som ensurdecedor começou a suavizar. As ondas continuavam, mas já não cresciam. O mundo estava completamente diferente. E ainda assim, a jornada dentro da arca estava apenas na metade, porque mesmo quando a chuva para, as águas ainda permanecem por um tempo, e a espera ainda é necessária. A chuva havia cessado, mas o silêncio que veio depois não era paz imediata. Era um silêncio pesado, espesso, como se o mundo estivesse submerso não apenas em água, mas em reflexão. A arca flutuava, sem direção visível, sem horizonte, sem terra à vista, apenas água, em todas as direções. O céu permanecia encoberto por dias, talvez semanas. A luz que entrava pelas aberturas superiores era difusa, cinza, suave. O tempo dentro da arca não era medido pelo sol, era medido pela resistência. Dias se transformavam em uma sequência semelhante. Cuidar dos animais,
distribuir alimento, verificar estruturas, orar, esperar, esperar e esperar. O movimento das águas não era mais violento como antes, mas também não era estável. A arca subia e descia lentamente, como um lembrete constante de que ainda estavam suspensos, entre o juízo que passou e o recomeço que ainda não havia chegado. Imagine a mente de Noé nesses dias. Ele havia obedecido, havia construído, havia entrado, havia sobrevivido à tempestade, mas agora restava apenas a espera. E a espera testa a fé de maneira diferente. Durante a construção havia ação. Durante a tempestade havia adrenalina. Mas agora havia silêncio. E o silêncio confronta pensamentos. Será que a terra ainda existia? Será que algo restara além da água? Quantos dias mais? Quantos meses? Mas a Escritura declara algo poderoso. E lembrou-se Deus de Noé. Não porque tivesse esquecido, mas porque o tempo do próximo movimento havia chegado. Um vento começou a soprar sobre as águas. Não era violento, era constante, persistente. O nível começou a baixar, lentamente, quase imperceptível no início. Mas dia após dia, a arca já não parecia subir tanto. As oscilações diminuíram, os impactos desapareceram. A estabilidade começou a surgir, até que um dia, um movimento diferente foi sentido. Não foi uma onda, não foi um choque, foi um toque firme, um contato sólido. A arca havia encontrado algo, e a arca repousou sobre os montes de Ararat. Repousou, depois de meses sendo carregada, depois de dias de instabilidade. Repousou. Mas ainda não era o fim da espera, porque estar parado não significa estar liberado. Noé abriu uma pequena janela. Pela primeira vez em muito tempo, o ar fresco entrou de forma diferente. Ele enviou um corvo. A ave voou, mas não retornou com sinal claro. Dias depois, enviou uma pomba. Ela voltou. Não encontrou lugar para pousar. Ainda havia água. Ainda era cedo. Mas 7 dias se passaram. 7 dias podem parecer curtos, mas para quem espera a resposta, são longos. A pomba foi enviada novamente. Horas depois, ela retornou, e no bico trazia algo simples, uma folha verde, de oliveira, pequena, frágil, mas viva. Aquela folha era mais poderosa do que qualquer discurso. Significava que a água havia baixado o suficiente, que árvores estavam expostas, que raízes sobreviveram, que a vida estava recomeçando. Ainda não era hora de sair, mas era a confirmação. O juízo não teve a palavra final. A vida tinha. Mais dias se passaram, até que finalmente a ordem veio. Sai da arca. E naquele momento, a longa espera encontrou seu propósito. Depois de meses cercados por água, depois de dias incontáveis entre madeira, silêncio e espera, a ordem finalmente veio. Sai da arca. Não foi apenas uma instrução, foi o fim de um ciclo, foi o começo de outro. A porta que havia sido selada pelo próprio Deus, agora podia ser aberta. A madeira rangeu ao se mover. A luz entrou com intensidade. Diferente da luz filtrada que acompanhou aqueles meses, era uma luz direta, clara, quase ofuscante. Noé foi o primeiro a se aproximar da saída. Talvez tenha parado por um instante. Talvez tenha respirado profundamente antes de dar o primeiro passo. Seus pés tocaram o solo, firme, úmido, mais firme. Depois de tanto tempo flutuando, sentir terra novamente era mais do que físico. Era emocional. Era real. A paisagem diante dele era diferente.
montanhas expostas, vales transformados. Silêncio. Um silêncio que não era ameaça, era recomeço. Os filhos desceram, as mulheres desceram, e então os animais começaram a sair, um por um, em ordem, espalhando-se pela nova terra. O mundo antigo havia desaparecido, mas a vida permanecia. E a primeira atitude de Noé não foi construir casa, não foi plantar, não foi explorar, foi adorar. Ele edificou um altar, ali mesmo, na terra recém-revelada. Um gesto simples, mas profundo. Gratidão antes de qualquer planejamento. Reconhecimento antes de qualquer reconstrução. E a Escritura declara que o Senhor recebeu aquele ato. Então veio a promessa, uma aliança, não apenas com Noé, mas com toda a criação. Estabeleço a minha aliança convosco. Nunca mais haverá dilúvio para destruir toda a terra. E então algo aconteceu no céu. As nuvens ainda estavam dispersas. A umidade ainda pairava no ar. Mas a luz começou a atravessar as gotículas suspensas. Cores surgiram. Primeiro sutis, depois intensas. Um arco se formou no céu, curvado sobre a terra, não como sinal de ameaça, mas como sinal de memória. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. O arco-íris não era apenas beleza, era a promessa visível de fidelidade invisível. Era o lembrete de que o juízo não anula a misericórdia. Era a prova de que Deus é justo, mas também é compassivo. Noé olhou para aquele arco, talvez com lágrimas nos olhos, talvez em silêncio. Ele havia construído em terra seca, havia suportado zombaria, havia atravessado a tempestade, havia suportado meses de espera. Agora estava de pé em um mundo renovado. A história de Noé não é apenas sobre destruição, é sobre preparação. É sobre confiar quando tudo parece estável demais para mudar. É sobre obedecer quando ninguém entende. É sobre permanecer firme quando o céu ainda está azul. Porque o perigo nem sempre anuncia sua chegada com trovões. Às vezes ele vem lentamente, e somente quem ouviu antes está pronto quando chega. A arca não foi construída quando começou a chover. Ela foi construída muito antes. E essa é a lição. A fé verdadeira começa antes da crise. A obediência verdadeira começa antes da prova. E o arco-íris continua no céu até hoje, um lembrete silencioso de que depois da tempestade há promessa. Depois do juízo há misericórdia. Depois do fim há recomeço. E enquanto houver um arco colorindo o céu, haverá esperança. Sempre.